Bom dia, meu nome é Felipe Aducci e hoje eu vou mostrar como que você pode fazer algumas alterações e edições no C175 do FD Contribuições de maneira muito simples e prática utilizando a nossa ferramenta do TextSheets. Então, se você gostar do conteúdo, não esqueça de compartilhar e curtir para que outras pessoas tenham acesso a esse mesmo material. Muito obrigado e até breve! E para demonstrar essas alterações e retificações no bloco C175 do FD Contribuições, eu peguei um arquivo, como vocês podem ver, com diversos erros. Esses erros aí, eles ocorrem de duplicidade de ocorrência em relação à chave, então tem vários erros relativo a algumas alterações que foram efetuadas no bloco C175. Então eu vou demonstrar como que você consegue fazer a correção de algum desses erros utilizando aí a funcionalidade do recálculo e também como que você pode fazer algumas alterações no arquivo utilizando aí a ferramenta do TextSheets. Então, como primeiro passo, eu abri aqui a nossa ferramenta do TextSheets. O TextSheets é uma solução local, ela é plug and play, é de fácil instalação, não precisa de nenhuma parametrização adicional para que você consiga utilizar essa solução. Ela é composta aqui de alguns menus, o menu de importação de arquivos, exportação de arquivos, recalcular e cruzamentos. Dentro do menu de importação de arquivos é possível ver os tipos de arquivo que a ferramenta faz a leitura. Então ela faz leitura de arquivos do FD, SPI, FD Contribuições, SD, CF. Também faz a leitura de XMLs nos modelos NFE, NFC, CTE e CFE e outras obrigações como DCTF, PERDECOMP, GIA e Convênio 115. Então, o primeiro passo, eu vou fazer a importação aqui de arquivos do FD Contribuições, selecionando a opção do EFD Contribuições. Então, como primeiro passo, eu vou abrir aqui a ferramenta do TextSheets. A ferramenta do TextSheets é uma solução local, ela é plug and play. É de fácil instalação, não tem nenhuma parametrização adicional para que você possa utilizar a ferramenta. Ela é composta aqui de alguns menus, o menu de importação de arquivos, exportação de arquivos, recalcular e cruzamentos. Dentro do menu de importação de arquivos é possível visualizar os tipos de arquivo que a ferramenta trabalha. Então ela trabalha com arquivos do SPED no formato TXT, como por exemplo o FD e CMSPI, FD Contribuições, ECD e ECF. Também trabalha com XMLs nos modelos NFE, NFC, CTE e CFE e outras obrigações, como por exemplo a DCTF, PERDECOMP, GIA e também o Convênio 115. Então a ferramenta permite que você importe esses arquivos através da importação, ela vai gerar uma planilha e você consegue utilizar essa planilha para fazer as edições e alterações no seu arquivo. Então, primeiro passo aqui eu vou importar o meu arquivo do FD Contribuições, selecionando aqui essa opção. Agora eu seleciono o arquivo no diretório, vou pedir para abrir e assim que ele finalizar a gente consegue observar as informações aqui na nossa solução. Então agora, que já foi gerado o meu arquivo, através aí da minha importação, eu vou observar algumas coisas aqui com vocês. Entre elas, que sempre que minha nota fiscal ela tiver mais do que um item, como no caso dessas aqui que eu estou pintando, dessa nota aqui que eu estou pintando, essas linhas, você vai conseguir observar que sempre que ela tem mais do que um item, ela vai separar as informações dos itens linha a linha, Então você consegue observar, porque são as informações que são incomuns
para cada um dos itens, né? Então as informações cadastrais iniciais se repetem e as informações dos itens você consegue observar aqui, né, na sequência do arquivo. Então, algumas coisas que a gente pode perceber aqui que estão gerando o nosso erro é o seguinte: ele, né, um erro de duplicidade, né, do nosso C175, e esse erro ocorre quando um conjunto chave, né, de informações elas se repetem. E que conjunto é esse? Né? O CFOP, o CST do PIS, o CST do COFINS, a alíquota do PIS e a alíquota do COFINS. Então, se a gente observar aqui, a gente tem os lançamentos, né, mais do que um lançamento, para esse conjunto chave. Então, por exemplo, aqui no 5405, eu vejo, né, que eu tenho 2 lançamentos com o mesmo CST de PIS, mesma alíquota de PIS, mesmo CST de COFINS e mesma alíquota de COFINS. Esse erro ele ocorre aqui em todo o arquivo, por isso que deu aquela quantidade imensa, né, de erros aí na nossa validação. Então, nesse caso, né, o ideal era que você fizesse, né, a somatória aí das informações e fizesse um único lançamento. Mas em um caso, né, de ajuste, por exemplo, você filtra um determinado CFOP, o 5102 não vai mais ser 5102, agora vai ser 5405, ou algum outro, você já consegue, né, fazer suas alterações. E, né, para que você não precise se preocupar em fazer esse somatório, sempre que esse conjunto de informações eles forem iguais, você pode utilizar a funcionalidade do recálculo. Então eu vou salvar o meu arquivo e a gente já vai recalcular e ver como que ele fica, né, quando a gente passar no PVA. Então, né, eu vou abrir aqui a ferramenta do TextSheets, eu venho aqui na opção de recálculo, eu vou pedir para recalcular o nosso C175, né? Então, a partir das alterações do C175, ele vai recalcular o C100, então ele já vai fazer aquelas alterações para a gente. Então, vou selecionar aqui essa opção, aponto aqui para o arquivo, né, que eu quero fazer a minha correção. Espera ele finalizar, assim que ele finalizar ele vai abrir a planilha para a gente poder consultar as informações. Então vou deixar ele aqui recalculando. E agora, né, ele finalizou esse procedimento do recálculo, então eu já vou exportar esse nosso arquivo e já vou passar ele no PVA. Então para isso eu vou salvar esse arquivo aqui em um diretório da minha preferência, vou dar um outro nome só para saber que é a versão do arquivo que já está alterada, né? Facilita muito na hora que eu precisar identificar o arquivo que foi ajustado. Agora eu posso fechar minha planilha e exportar o meu arquivo. Então venho aqui no menu de exportação, vou selecionar aqui o tipo do arquivo, né? Como é uma planilha, né, que ela foi construída com um único arquivo, eu vou ter que ter como retorno, né, ao fim da minha exportação um único TXT. A ferramenta, né, pode trabalhar com múltiplos arquivos, então se você quiser importar um arquivo, 2 arquivos, 10 arquivos, 50 arquivos, quantos arquivos forem necessários, você pode trabalhar tudo em uma única planilha, fazer as alterações, retificações necessárias e depois exportar, e ele vai separar TXT a TXT conforme, né, os ajustes que você efetuou. Então, aqui no caso, né, a primeira opção, planilha do Excel para TXT.
selecionar aqui o arquivo, né, que eu acabei de salvar. Ele vai exportar e vai salvar o meu arquivo no mesmo diretório. Então daqui a pouquinho meu arquivo vai aparecer aqui, consigo até acompanhar aqui o processamento. Finalizou, ele deu até uma mensagem aqui pra gente. Então vou fazer o seguinte, eu já vou importar esse nosso arquivo no PVA. Então eu venho aqui no PVA, vou selecionar aqui na importação do arquivo, nosso arquivo que foi gerado, vou pedir para abrir e a gente acompanha o processamento. O arquivo está sendo importado aqui dentro do PVA, assim que ele finalizar a gente já consegue acompanhar o relatório. Vai fazer a validação do conteúdo agora, né? Deixa eu dar um sim. Bom, e aqui eu consigo visualizar, né, esse meu arquivo, então eu já consigo visualizar aqui que as minhas alterações elas foram efetuadas, né, então eu passei de 4.000 erros, né, para 2 pequenos erros aqui e para 6 pequenos erros, na verdade, né, sendo que nenhum deles é referente à duplicidade, nenhum deles é referente ao registro C175. Eram erros que já existiam no arquivo, né? Então aqui a nossa solução ela foi bem eficaz, né, e bem rápida. Então a ferramenta ela é extremamente rápida, o processamento dela é muito bom. Então agora eu só vou, para finalizar, abrir os dois arquivos, né, o que foi alterado e o anterior, para conseguir embasar um pouco melhor, né, que tipo de alteração que foi efetuada. Então agora, né, abrindo o documento antes dos ajustes, né, é possível visualizar algumas coisas, né? Então, observando aqui só essa primeira nota mesmo, né, você consegue até observar que é o mesmo número de nota que eu vou abrir no próximo documento, mas aqui ela tem 3 linhas, né, porque justamente, como a gente tinha visto, tinha 2 lançamentos no 5405 para mesmo código de CST, mesma alíquota, mesmo valor de mesma alíquota de PIS, mesmo valor de CST de COFINS e mesma alíquota de COFINS. E esses lançamentos eles têm que ser concatenados, né? Isso conforme o próprio manual do EFD. Então agora comparando com o arquivo que foi ajustado, você consegue ver, né, a mesma nota, que aqui ele passou de 3 lançamentos, né, para 2 lançamentos. Então aqui no 5405 tem o valor total de 353,10, comparando com outro arquivo, eu vou ter 353,10, ou seja, ele concatenou as informações. E todos os erros, né, nesse arquivo era referente a isso, né? Então algumas alterações, seja de CHP, seja de CST, seja de alíquota, que foram efetuadas, né, e que não foi levado em consideração essa regra, né, do próprio FD. E aqui ele já corrige de forma automática para você. Então é isso, né? Espero que tenham gostado do nosso tutorial. Qualquer dúvida que tenham ficado aí referente a esse tópico, qualquer dúvida que vocês tenham referente à ferramenta, a equipe de suporte fica à disposição. E muito obrigado, né, por ter acompanhado o vídeo até o final. Não esqueça, né, de compartilhar e curtir se você gostou do conteúdo. E até um outro tutorial.